Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando o Mountain Bike. O episódio de hoje será sobre os tipos de mountain bike e as informações sobre a impressão de não se ter money para comprar a sua queridinha de duas rodas. Para começar a falar dos tipos, a gente precisa de voltar um pouco na história e ir lá no começo dessa saga que é o mountain bike. Na década de 70, advindo dos anseios de ciclistas de estrada em terem novas sensações, em ter mais adrenalina, lá na Califórnia, em São Francisco, surgiu o mountain bike. E esse esporte de lá para cá só tem evoluído. E você não tem noção de quanto o esporte é, tanto dentro das trilhas quanto fora delas. E chegando então nos tipos de bicicleta, vou deixar um breve resumo para que você se localize, ok? As bikes, até pouco tempo atrás, todas foram concebidas com aro 26 polegadas, ok? Os aros 26 eram o que se tinha de mountain bike. E de uns 10 anos para cá, começou a ter uma revolução a nível de tecnologia no tamanho dessa roda. Para que o ciclista atacasse os obstáculos ou ultrapassasse esses obstáculos de forma com menos força de empuxo, com menos retardo. E começaram a ser concebidas bikes 27,5 polegadas e bikes 29 polegadas. Esse é o tamanho das rodas, ok? E este tamanho de roda, ele tem vantagens e desvantagens. Eu, particularmente, fiz a transição dos 26 para 29 e só vi vantagens. No geral, esse diferencial de milésimo de segundo só vai ser perceptível naquele cara que é galáctico e é piloto de ponta, é ciclista, é biker de ponta. Nós, meros mortais, permeando em todas as categorias, apenas compramos a ideia e nos divertimos com tudo que esse esporte apresenta. O primeiro tipo de bike é a bike recreacional, a mountain bike recreacional. Eu vou procurar categorizar essas bikes primeiro pela dificuldade do terreno, linkando isso ao tamanho do curso de suspensão, ok? Porque a suspensão ela vai estar ligada ao tipo de bike também. É meio vicioso isso. A primeira bike é uma bike recreacional. É uma bike que ela tem a aparência de uma mountain bike, é uma bike que ela tem o curso da suspensão até 80 milímetros, de elastômero geralmente. É uma bike que tem os componentes não tão resistentes, e outra observação a ser feita é que os componentes ele tem uma categorização de escala de durabilidade, leveza e de aplicabilidade, ok? Então assim, a bike ela não é só um quadro bonito, não é só uma roda apresentável, ela é um conjunto de tecnologia entre duas rodas. Vocês não imaginam o quanto tem de tecnologia envolvida ali. Essa bike recreacional, então, voltando nela, ela é uma bike para voltinhas na cidade, uma estradinha de terra, os componentes não aguentam o estresse das marchas, geralmente o peso das peças não influencia, e ela é encontrada em lojas de departamentos. Então as pessoas às vezes, quando decidem fazer o esporte, a primeira bike que ela se depara é uma bike recreacional. E se ela está incerta de fazer o esporte, ela acaba adquirindo essa bike, ok? Mas eu vou falar mais à frente as vantagens e desvantagens de tomar essa postura na hora de decidir comprar. O segundo tipo de bike é a bike cross country, ou XC. É uma bike que
já é concebida para competições, para campeonatos, já é concebida para aguentar mais os trancos do terreno, e é uma bike que responde ao ciclista a energia que ele emprega. E é uma bike rápida. A geometria dela geralmente é mais avançada, o ciclista está mais sobre o guidão, e ela é, por conseguinte, a bike mais popular, porque a categoria mais popular é a XC, tá? XC de cross country, XCO ou XCM. XCO para cross country olímpico e XCM para cross country em maratona. O olímpico, o ciclista, ele dá voltas no mesmo percurso com uma certa distância, e o de maratona ele percorre distâncias maiores de 30 a 50 quilômetros, dependendo, ok? Só para que você se situe nisso aí, para a finalidade da sua bike. A bike XC, ela se subdivide em dois estilos, tá? O primeiro é o hardtail e o segundo é o full suspension. Esses dois modelos dentro desse tipo de bike, eles se distanciam um pouco pela forma de leitura de terreno. A hardtail, ou rabo duro, que nós geralmente ciclistas chamamos, é uma bike que tem suspensão de 110 milímetros somente no garfo, na dianteira. E a bike full suspension, ela tem suspensão tanto na dianteira quanto no quadro. E a cada vez mais se desenvolveu essa tecnologia. Só para fazer um parêntese dentro dessa situação de bike, estamos em tempo de chuva e eu pedalei esses dias com as minhas bikes são hardtail, com um amigo que tem uma full suspension. E num terreno single track, onde essas bikes são propícias para andar, porque elas são de resposta rápida, a hardtail, pelo terreno estar molhado e ter muito obstáculo, raiz, pedras, a full suspension, ela lê melhor esse terreno e o ciclista em cima sente menos o impacto. Já na hardtail, eu comparo ela com um carro de tração traseira, num terreno escorregadio. Ela fica saindo de traseira porque a parte de trás ela é rígida, ela responde, ela tem tecnologia para responder, isso vocês vão, no futuro a gente vai conversar sobre isso, mas ela responde, mas ela sai um pouco e você sente o impacto na traseira. Se você não tiver uma postura mais de jogar para frente, tirar o peso da traseira, você sente muito na coluna esse impacto, ok? Prós e contras de uma e outra, tá? Vou ficar preso um pouquinho mais nessas duas, porque como é a categoria mais popular, tanto que os Jogos Olímpicos são disputados nessa categoria, Copas Internacionais, tá? É mais difundido no estilo cross country, então vou ficar um pouquinho mais nela. Prós e contras dessas duas bikes. O pró da hardtail, geralmente no passado se dava na subida, porque quando você empregava força para subir, ela devolvia essa força para você na ação e reação. Já uma full suspension, quando você empregava essa força e não existia escalonamento de trava na suspensão central, ela absorvia a sua força. E isso era um ponto negativo nesse estilo de bike, e fazendo com que muitos ciclistas não migrassem para esse estilo de bike. Isso no passado, ok? Agora, tá? Nós estamos no futuro, né? E vocês, como eu digo e reafirmo, vocês não têm noção de quanta tecnologia está envolvida numa bike. Agora, a bike, ela tem um sistema de, muitas delas, né? Tem já o sistema de 4 eixos. Então a resposta, ela é aerodinâmica. O cara emprega força, ela joga ele para frente. E isso pensa na subida, né? Não que o ciclista suba destravado, no estágio destravado. Ele deve subir no estágio mais travado para que ela responda a esse emprego de força. Abrindo parênteses de curiosidade, a bike é o mecanismo mais perfeito de absorção de energia empregada.
a dispersão de energia de uma bike, se eu não me engano, se salvo o melhor juízo, é 5%. Toda energia que você emprega na bike, ela absorve e transforma isso em movimento. Então, só para abrir esse parênteses, tá? Por que isso? Por causa da suspensão central numa full suspension no passado. Outra vantagem e desvantagem dessa bike full suspension era justamente o peso. Por não ser uma bike de componentes rígidos, não se tinha tecnologia para fazer uma bike que aguentasse todo o impacto que essa bike tem. Então tinha muita quebra, tinha muito defeito. E os engenheiros do ciclismo foram resolvendo isso de forma brilhante. E tiraram o peso da full suspension, ok? Então, o peso era um outro agravante. E nas bikes de XC, evoluiu-se também os componentes, tá? Tanto na full quanto na hardtail. No passado, não tão distante, pedalávamos com 3 coroas e com uma relação 42 dentes no máximo, 38, 42 no máximo. Hoje temos a famosa vovozinha e nós pedalamos de 1.11, 1.12, né, com uma coroa apenas e 12 cassetes, 12 catracas, 12 discos atrás ali, que dão toda a gama de opções para todos os terrenos. Muitos afirmam que bikes hoje com 2 coroas é para maratonas ou para longas distâncias, e bikes com uma coroa é para terrenos para XCO. Eu deixo você comentar aqui o que você acha disso. Eu não concordo muito. Tá? Então, essa bike XC, ela cross country, ela é subdividida nessas 2 categorias, e essas 2 categorias têm as suas especificidades. Só que uma coisa que a tecnologia trouxe agora é que a full suspension não mais é pesada. Tem bike de 10 quilos hoje, até mais leve que uma bike hardtail, dependendo dos componentes. 10 quilos por quê? Porque os materiais concebidos nessas bikes são ferro, alumínio, que é o mais popular, e o carbono, que é o mais caro e mais tecnológico. Porque o carbono ele responde à energia que se emprega. Então, assim, uma bike de carbono full suspension é o que há, porque é uma bike leve, que lê todo o terreno, ela é agressiva, ela tem resposta rápida, os componentes, né, em equidade ao da hardtail. É uma bike que atende hoje ao público que até pouco tempo era resistente. O público, inclusive eu, tá? Era resistente a uma bike full suspension. Gastei um tempo maior na bike XC para que você entenda que esse é o flezinho do mountain bike, o XC. Não que não existam outras paixões, outras tribos, você vai ver aqui ao decorrer. A bike trail, ou trial, é uma bike mais agressiva, é uma bike que tem uma suspensão com um curso um pouco maior, chegando de 120 até 170 milímetros de suspensão. Então o ciclista fica mais jogado para trás. A preocupação não é tanto com o peso, é uma bike um pouco mais pesada, mas ela pode ser usada em provas de XC. E isso pode, pela ergonomia, para alguns tipos de ciclista, incomodar. Por isso é muito bom conhecer os tipos de bike, ok? E é uma bike que tem uma geometria pensada, mas em descidas, porque a bike de trail, você pedala em paredões, existem algumas manobras que, geralmente no XC, por mais radical que seja, ainda não está nessa vibe, ok? Para efeito de informação, não existe um consenso entre as montadoras de bike, entre as grandes marcas, do estilo de bike, porque existem muito mais dos quais eu vou discorrer aqui hoje, ok? Mas não existe um estilo, um consenso de bicicleta, não existe esse consenso. Então, bike de XC, de trial anda no XC, né? A única que vai sofrer, não vai aguentar o rojão é a recreativa, que ela não tem peças nem estrutura para aguentar aí uma prova de XC, por exemplo. Mas da XC para as demais, você vê a mistura de XC, enduro ao mountain, em categorias, em pessoas andando
em estilos diferentes, tá ok? Então a bike de trial ela tem essa particularidade. E, como eu disse, da não especificidade, tem dois tipos de bike que se confundem muito. E eu, particularmente, custo a identificar e, sinceramente, na maioria das vezes eu erro em identificar essas bikes. Que é a bike de enduro, né, e a bike de all mountain. A bike de enduro, o próprio nome diz, é uma bike de enduro. O enduro é uma prova, né, concebida para se ter regularidade. Então, algumas características do XC não são observadas na de enduro, como o peso, por exemplo. E aí a bike de enduro, ela tem uma suspensão de 180 milímetros, quase se equiparando a uma bike de downhill, que é uma categoria mais agressiva ainda. A posição também é para trás, né? E a bike de enduro eu só acerto quando ela está com o pneu mais largo. Por que a bike de enduro é mais larga? Porque o enduro geralmente é em terrenos mais agressivos, o pedal é mais agressivo e o enduro é regularidade, ok? Então o que quer dizer isso? Que o tempo é mais importante do que a velocidade. O ciclista ele tem que estar do ponto A ao ponto B num tempo certo. Então a bike de enduro é top para isso, entendeu? É top para isso porque a característica não é velocidade, ok? A bike de all mountain, ela tem uma suspensão, all mountain, o nome diz, né, que é para todo terreno, e assim, a suspensão dela chega até 160, 170 também, por isso essa confusão, tanto a enduro quanto a all mountain tem suspensão na dianteira e no quadro, ok? Essas não tem, a hardtail é uma exclusividade, nesse caso do que eu estou explicando, da categoria cross country, ok? De rabo duro, no caso, né? Então, a bike de all mountain a gente se confunde um pouquinho com enduro, dado que nem as próprias montadoras elas têm definidos essa escala, ok? Chegamos na bike de downhill. E a downhill também é uma paixão. Nós podemos ver aí em eventos aí, jogos de verão, por exemplo, o downhill acontece nos morros aí, nas comunidades, né, onde o ciclista desce a toda velocidade nas escadarias. E essa bike ela é concebida para ter uma grande resistência, né? A suspensão dela chega a 220 milímetros. É uma bike com a geometria que o ciclista vai ter o conforto de dominar a bike, tanto a suspensão dianteira quanto a suspensão do quadro central, elas estão preparadíssimas para ler os obstáculos muito, muito altos e obstáculos que uma bike normal não transporia, de jeito nenhum. Levando o ciclista, por exemplo, que se aventurar a fazer um downhill com uma bike de XC, por exemplo, a zerar o curso da suspensão, a quebrar a bike e, o pior, a ter um acidente grave, porque não é preparada para isso a bike. Então, a bike de downhill, ela é concebida para isso. Então, é uma bike mais pesada, é uma bike para descer, é onde o ciclista ele vive no fio da navalha, na adrenalina o tempo todo. Eu, particularmente, old school que sou, já não curto tanto mais o downhill. Confesso que se eu tivesse meus 17 anos e não tivesse uma família, uma filha, confesso que faz meu coração cantar o downhill. Seria um plus na minha modalidade. Além do XC, eu faria o downhill, porque é emocionante você ver o ciclista já rampar, por exemplo, uma mesa, atravessar um obstáculo grande. E nós, do XC, que damos pequenos saltos, já nos emocionamos e temos adrenalina no sangue quando isso acontece. Imagina numa bike de downhill preparado com 17 anos, com 15 anos a menos, na minha flor da idade, andando com uma bike dessa. Com certeza, com essa tecnologia que tem hoje, certamente eu seria adepto à tribo do downhill. Então, esses, salvo algum esquecimento, são os tipos principais
de mountain bike que eu estou trazendo para você hoje. Tá? Lembrando que, como eu disse, que o esporte é dinâmico demais fora das trilhas, a todo momento está acontecendo evolução. E tem um que eu vou aqui arriscar falar, que é o Big Mountain. O Big Mountain é uma evolução dos mais malucos dos ciclistas, aonde saltam de rampas de 30, 40 metros, andam nas encostas de montanhas, aonde um erro é fatal. E a Big Mountain é uma bike que tem a suspensão no maior curso, é uma bike de downhill reforçada, com curso acima de 220 milímetros, e o quadro ele é concebido numa tecnologia que a gente não acredita que tem. Então, esses são os tipos. Dado os tipos, surgem as dúvidas da maioria dos ciclistas que estão iniciando e dos ciclistas que estão novinhos no esporte. A hora de comprar a bike. Esse é um grande dilema. Se o ciclista ou pretenso ciclista ele entra na internet e busca preço e não avalia a composição, certamente e infelizmente ele vai cometer o erro de não comprar a bike para aquilo que ele deseja fazer. E essa bike vai trazer o que para ele? Frustração, dor física, porque se a bike não é pensada para o seu tamanho, dores como costas, braços, posição de pedalar, vão surgir. Dor no joelho, tá? E isso tem tudo a ver com o tamanho da bike. E essas dores vão trazer frustração, e da frustração vem a desistência. E essa desistência faz com que você continue no sofá. Então, na hora de comprar a bike, você precisa de entender o que você quer do esporte. E aí definir o seu orçamento. Porque é muito importante, diante de tudo isso que eu falei, você montar a sua bike. A maioria dos ciclistas experientes montam a sua bike. Nas grandes marcas, onde o preço para o comprador não é importante, a bike vem com composição já preparada, porque o ciclista já tem conhecimento, já é mais exigente, já sabe o que é e o que não é. Então, as montadoras não ousam e não querem também colocar uma peça que não complete todo o tempo, né, e toda a tecnologia dispensada numa bike, num quadro de uma bike. Então não vai botar uma suspensão ruim, porque vai estressar o quadro e quebra o quadro. E acaba que a garantia faz com que esse fornecedor tenha o compromisso de arcar com isso. Então, o grande problema é você, que está começando agora e que não tem essa informação e pula para a internet para buscar, às vezes, um esporte e não está a fim de fazer o investimento mínimo. E a pergunta que me fazem, e eu gostaria que vocês também perguntassem aqui nesse vídeo, qual é o investimento mínimo que para você fazer, para você ter uma bike que atenda o seu anseio? Eu vou te responder o seguinte, no primeiro momento, até conversarmos mais. Depende do que você quer do esporte, de onde você quer chegar, de qual tipo dessas categorias que eu te passei você quer praticar, de qual bike você quer ter. Porque uma dica que eu deixo para você diante de toda essa informação é que, lembra que eu falei no começo do vídeo que todas as bikes foram concebidas primeiro no Aro 26? Eu vou te dar aqui um spoiler, uma deixa. As lojas de bicicleta estão lotadas de bike 26 e bikes de qualidade. Você pode, se ainda não decidiu, comprar uma bike 26, porque o valor dela
está um pouco mais baixo que ela valeria realmente, porque não tem mais mercado para a bike 26. E você pode começar com uma bike 26. É uma sugestão. Qual é a vantagem disso? Você ter o quê? Você ter uma bike de qualidade a um menor preço. Mas tem a desvantagem, porque você, pelo senso de pertencimento, se você começar a andar com outros companheiros, você vai chegar na turma e vai ser só você de 26. E só você de 26, isso vai te deixar um pouco distante dos que tem 29. Por quê? Porque o ritmo da 29, ele é diferente do ritmo da 26 de cadência de pedal. E isso, para você que está começando, pode gerar psicologicamente uma barreira, porque você vai ficar um pouco para trás. Então, avalie bem as vantagens e as desvantagens das bikes para que você faça a escolha certa. E o questionamento do preço também está, às vezes, no material que é empregado nessa bike. Então, uma bike que atende a todo ciclista que quer começar, o alumínio é aí um intermediário de preço que vai fazer você ter uma bike, a composição do quadro, tá? Ter uma bike de bom preço, com a oportunidade de colocar os componentes certos nessa bike. Então, a sugestão é essa, que você tenha a informação para comprar sua bike. Recapitulando tudo que nós falamos hoje nesse vídeo. Bike 26, 27,5 e 29, sendo que as 29 estão na moda. Os modelos de bike, certo? Todos os tipos. Mais tradicional, bike cross country, ou hardtail ou full suspension, ok? Composição da bike é importante, composição do quadro é importante diante do investimento que você quer fazer e, por fim, né, o estilo que você quer adotar. Porque o que acontece, e eu vejo muito, e é normal, às vezes a gente vê pessoas que estão na trilha andando em trilhas de XC com bike de downhill. E o sofrimento para esse tipo de situação é muito grande. Ou vice-versa. O cara quer fazer downhill e compra uma bike de XC, compra uma full suspension. Ela parece uma bike de downhill, mas ela não é uma bike de downhill. Ok? Então, na verdade, modelos e especificações fazem você se confundir na hora de decidir qual bike quer ter. Mas o importante é você aprofundar o seu conhecimento individual naquilo que você quer, de como você quer e de quanto você pode gastar. Porque, como eu te disse, existem bikes para todos os bolsos. E você pode, com certeza, quebrar essa impressão que mountain bike é um esporte caro. Porque eu te falo que você pode montar a sua bike num preço justo e estar nos melhores lugares, desfrutando das melhores paisagens, sem passar raiva com a bike e sem sentir dor. O termo dor física é um tema que nós vamos discutir num outro vídeo a respeito. E esse tema, ele é muito importante porque ele soma no tipo de bike. Sendo que as bicicletas, elas nos vestem. E isso é maravilhoso quando você consegue ter o conhecimento de estar na bike certa, fazendo o esporte que você tanto ama. Grande abraço, até o próximo vídeo e deixe seu comentário se você gostou ou não. Nossa!